rei Herodes ouviu falar de tudo isso porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda parte. Alguns diziam: esse homem é João Batista, que foi ressuscitado, por isso esse homem tem poder para fazer milagres. Outros diziam que ele era Elias, mas alguns afirmavam: ele é profeta, como um daqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu isso, disse: ele é João Batista, eu mandei cortar a cabeça dele e agora ele foi ressuscitado. Pois tinha sido Herodes mesmo quem havia mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse esposa do seu irmão Filipe. Por isso João tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo, mas não podia porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso Herodes protegia João, e quando o ouvia falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. Porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. Nesse dia, Herodes deu um banquete para as pessoas importantes do seu governo, altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galileia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou. Herodes e os seus convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça: peça o que quiser e eu lhe darei. E jurou: prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja metade do meu reino. Ela foi perguntar à sua mãe o que devia pedir, e a mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa aonde estava o rei e pediu: quero a cabeça de João Batista num prato agora mesmo. Herodes ficou muito triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João, pôs num prato e deu à moça. E ela a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Jesus alimenta uma multidão. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. De tardinha os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande esta gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda esta gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram 5.000 os homens que comeram os pães.
Jesus anda em cima da água. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu o monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra, sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 13 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram. Mas logo Jesus falou com eles, dizendo: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Jesus cura em Genezaré. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré, onde amarraram o barco na praia. Quando desceram do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então eles saíram correndo por toda aquela região, começaram a trazer os doentes em camas e os levavam para o lugar onde sabiam que Jesus estava. Em todos os lugares aonde ele ia, isto é, nos povoados, nas cidades e nas fazendas, punham os doentes nas praças e pediam a Jesus que os deixasse pelo menos tocar na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados.